Serão ouvidos nos próximos dias os menores apreendidos por ameaças de ataques em escolas no Brasil. Fala aí, Ângelo Sfayer. 10 adolescentes foram apreendidos no Paraná, São Paulo, Rio de Janeiro, Pernambuco e Santa Catarina nesta quarta em uma força-tarefa do Ministério da Justiça e Segurança Pública. Os jovens têm entre 11 e 17 anos e são investigados por ameaças de ataques a escolas. Os adolescentes foram encaminhados para a internação provisória. A apuração começou há 2 semanas após o ataque registrado a uma creche em Blumenau, em Santa Catarina. O ministro da Justiça, Flávio Dino, diz que quase 700 menores já foram intimados a prestar depoimento e que mais de 1.200 casos de ameaças estão em investigação no país. Até o presente momento, nós temos 225 pessoas presas, ou menores, crianças, adolescentes apreendidos. Há uma média de mais de 20 por dia. Bom, hoje é 20 de abril, né? Hoje é aniversário de 24 anos do massacre de Columbine, quando 2 garotos, chamavam-se Eric e Dylan, entraram em uma escola. Os 2 eram muito impopulares, sofriam bullying, enfim, aquele velho roteiro, e resolveram se vingar da escola toda, com bombas caseiras, armas de fogo, pistolas semiautomáticas. Foram lá e realizaram o primeiro grande massacre conhecido nos Estados Unidos, em escolas. A este se seguiram muitos outros. Virginia Tech, Sandy Hook, que talvez tenha sido o mais grave, né? 27 pessoas mortas, 26 crianças e o próprio atirador. Aquilo que era chocante, né? Em Columbine, que é uma área que fica em Jefferson County, no Colorado, acabou tornando-se cotidiano, a ponto de hoje os Estados Unidos terem mais massacres do que dias do ano. Não em escolas. Quando a gente leva em conta a escola, a média é de mais ou menos um massacre por semana, né? O que é uma barbaridade. Mas quando a gente fala de qualquer tiroteio em massa, a gente tem mais que um por dia, 1,4 por dia, coisa assim, nesse ano de 2023. E essa tornou-se uma data delicada, porque o Brasil já está bastante assustado com os 2 casos recentes, né? De Blumenau e de São Paulo. E há uma grande onda de boatos circulando aí entre os alunos, entre os pais, de que haveria uma lista de escolas, e dependendo de quais são os jovens que passam esses boatos para frente, as escolas mudam, né? As escolas em que eles estudam sempre está nessa lista. Dá para entender, jovem é jovem. A gente tinha medo da loira do banheiro, então eles ficam assustados, passam para frente, muitos ficam até fascinados com a história, será? Mas com medo também. E pelo sim, pelo não, há uma massa de pais que decidiram não mandar as crianças para as aulas hoje. A gente discutiu bastante aqui entre nós se a gente embarcaria nessa notícia, porque é a não notícia, né? É a divulgação de boatos. Só que quando a gente vê um movimento em massa de escolas até cancelando as aulas, aí a notícia passa a existir. A gente passa a ter algo concreto, né? Então, eis aí. A gente tem um dia. Já uma grande dificuldade para as crianças se concentrarem nas aulas nesses últimos dias, né? Devido à circulação desses boatos. E agora a gente tem, de fato, um dia praticamente sem aulas, em boa parte do país. Por outro lado, tem a notícia de que muitas escolas decidiram hoje promover dias de paz, com ações envolvendo os pais, as mães, convidando esses pais e mães para algumas dessas escolas, ou mesmo propondo para as crianças e adolescentes atividades de amor, de carinho, né? Principalmente entre as crianças menores, mais assustadas, de repente e tal, mas atividades. Hoje, em muitas escolas, não é exatamente um dia de lição, de estudar, de livro ali, aula pesadona, mas não, de promover, de socializar entre as crianças, de falar sobre os seus medos, mas falar, acima de tudo, sobre amor. Então, tem iniciativas muito bacanas hoje nas escolas, em algumas escolas, na tentativa de acolher crianças, adolescentes e até os seus pais mesmo assustados com essa onda de boatos, né? Roseli Saião, a nossa colunista, ela faz levanta uma outra questão que é a seguinte: é um dia muito importante para se fazer isso nas escolas, é claro, é um dia emblemático, simbólico. A própria Prefeitura de São Paulo está fazendo isso em toda a rede, né, municipal. Ontem o prefeito visitou algumas unidades. Mas o questionamento da Roseli é o seguinte, e eu ouvi em algumas reportagens
bem esse ponto que é no dia a dia, no geral, o histórico da escola, como é que ela promove a paz entre os alunos? Porque não é em um único dia, não é uma única ação, não é, pintar uma faixa, levar uma faixa nesse dia 20 de abril. É o dia a dia, promover o diálogo. É uma tarefa muito difícil, né? A gente já conversou com diversos professores, porque em algumas fases ali da infância e da adolescência e da pré-adolescência, estabelecer diálogo entre aluno e professor e inspetor é uma tarefa dificílima. Então, muitas vezes, colocar um aluno como o ouvidor dos colegas, porque é uma maneira muito mais fácil de penetrar nessa barreira tão difícil, né, que é o do desenvolvimento mesmo. Às vezes o adolescente se revolta. Então, criar essa forma de diálogo no ensino, no dia a dia, colocar na grade curricular o respeito, pregar a paz no dia a dia, o tempo todo, e não somente no dia 20 de abril. Olha, tem muitas mensagens de ouvintes e estou feliz em ler algumas dessas mensagens dos pais que levaram seus filhos às escolas e que, seja por proposta da escola, seja por iniciativa própria, tem adotado algumas ações aqui, comportamentos muito legais, né? De socialização, de carinho, de gentileza com os colegas, com os professores. Por exemplo, a nossa ouvinte Lígia nos acompanha em Fortaleza e ela diz: oi meninas, a minha filha hoje foi para a escola de roupa colorida e levou 100 pirulitos em forma de coração para distribuir entre todos. Não é legal esse tipo de iniciativa? Acho que assim, é verdade, essa discussão sobre violência na escola, ela precisa ser mantida, sobre bullying, sobre vários aspectos. Sempre tem que ser uma discussão frequente, né, e envolver as crianças e os educadores, mas eu acho que já que é um dia tão marcante esse, que possa, que a gente possa assistir a algumas ações desse tipo. Tem muita mensagem aqui de ouvintes falando sobre isso, ou de alunos que não foram, simplesmente, né, tem casos aqui de aulas com 2 alunos presentes nesse momento, e muitos desses casos aqui de gentileza, de pequenas gentilezas e de atividades ali mais recreativas com as crianças. Só mais um ponto importante aqui. Hoje também é aniversário de Adolf Hitler. Nasceu no dia 20 de abril. Tem muito ouvinte lembrando isso, né? Foi o que motivou, na verdade, Columbine, né? Eles marcaram para essa data justamente por causa do aniversário de Hitler. Exatamente. Foi. E aí o ministro da Justiça, Flávio Dino, enfim, como é melhor prevenir do que remediar, recomendou que haja reforço no policiamento nas escolas.